Olá, amigos. Voltamos com a teoria da norma penal. Nós começamos a análise da lei penal no tempo, ou seja, da aplicação da lei penal no tempo. E eu te falei na aula passada sobre o nascimento e sobre a revogação da lei penal. Eu te falei das 3 fases do processo constitucional que faz nascer uma lei penal. Da fase de iniciativa, a fase introdutória, te referindo que a iniciativa para projetos de lei penal cabe ao chefe do executivo ou a qualquer parlamentar, deputado federal ou senador, ou seja, é uma iniciativa comum ou concorrente. Te falei da segunda fase, a fase deliberativa, com as deliberações parlamentar e executória. A deliberação parlamentar é a discussão e a votação deste projeto de lei penal em cada uma das casas, e a deliberação executiva é a sanção ou veto do presidente da República. Sanção significa o ato pelo qual o chefe do executivo converte em lei um projeto de lei que foi aprovado pelo legislativo. Mas depois de sancionada, a lei penal tem que ser ainda promulgada e publicada. A promulgação, meus amigos, ela confere autenticidade, certeza de existência e executoriedade, ela deve ser cumprida por todos. Mas, na verdade, a obrigatoriedade vem só com a publicação. Promulgação e publicação. Em regra, a lei penal começa a surtir efeitos na data da sua publicação. Foi o que eu te disse. Em caso de omissão sobre qual data esta lei começa a surtir efeitos, usa o prazo da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o prazo de 45 dias. Nada impede, meus caros, que este prazo de 45 dias, que não é um preceito constitucional, ele seja reduzido ou seja ampliado. Nós temos leis que ficam em vacatio legis 6 meses, 120 dias no caso do Código de Trânsito, 1 ano no caso do Código Civil. Nós temos, então, a possibilidade de reduzir ou de ampliar o prazo de 45 dias. Lembre, a vacatio legis é justamente este lapso temporal entre a publicação e a entrada em vigor, a vigência da lei penal. Este é o nascimento da lei penal. Ao contrário, a revogação da lei penal significa a perda da sua vigência. Meus caros, se esta revogação for total, fala-se numa abrogação. Se for parcial, numa derrogação. E lembra lá das leis penais temporárias excepcionais, com a autorrevogação. São autorrevogáveis. Eu não preciso de uma lei posterior para revogar a anterior. Muito bem. Olha só o que eu quero te mostrar. A questão do tempo do crime. Olha, meus amigos, o que cai de questão de concurso perguntando qual teoria que explica tempo do crime, qual teoria que explica lugar do crime, qual teoria que explica tempo do crime, qual teoria que explica lugar do crime, direto. Este é um assunto que você não pode errar. Nós temos que acertar teoria do tempo e teoria do lugar. Nós vamos ver tempo agora. Lugar do crime é para a lei penal no espaço um pouquinho mais para frente. Nós temos 3 teorias que explicam o tempo do crime. Eu já te mostro aquela que é aplicada no Brasil. A teoria da atividade, como o próprio nome diz, nos refere que o crime é praticado no momento da atividade. Ou seja, meus amigos, o crime é praticado no momento da ação ou da omissão. É isso que nos ensina a teoria da atividade. A teoria do resultado, pode vir aqui, ela nos diz que o crime é praticado no momento da produção do resultado. E a teoria da ubiquidade é a mista, que fala nos 2 momentos. O crime é praticado tanto no momento da atividade quanto no momento da produção do resultado, nos 2 momentos. O Código Penal, meus caros, ele vai optar
expressamente pela primeira. O Código Penal vai nos dizer que o crime é praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Olha aqui. Artigo 4º do CP. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, para tempo do crime, não interessa a teoria do resultado. Para tempo do crime, interessa a teoria da atividade, meus amigos. Interessa o momento da ação, interessa o momento da omissão. Não interessa o momento do resultado. Para tempo do crime, artigo 4º, a atividade. Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar a diferença entre crime instantâneo e crime permanente. Porque nós temos muitas questões de concurso envolvendo isto aí. Questões em que o sujeito começa a praticar a infração quando é adolescente. E depois nós temos um resultado que já vem quando ele é imputável, tem mais de 18 anos. Então, para início de conversa, eu quero, desde logo, reforçar contigo esta diferença entre o que é crime instantâneo e o que é crime permanente. O crime instantâneo, meus caros, é aquele em que a consumação se verifica no momento determinado. E anota aí, o homicídio é crime instantâneo. Eu repito, no crime instantâneo a consumação se dá, pum, no momento determinado. Assim é o homicídio, assim é o furto, assim é o roubo, assim é o estupro. São crimes instantâneos, a consumação não se prolonga no tempo. A consumação se dá num momento determinado. O oposto do crime instantâneo, olha aqui, é o crime permanente. No crime permanente, a consumação se prolonga no tempo. No crime permanente, a consumação se protrai no tempo. Meus caros, o crime permanente é, por exemplo, o cárcere privado. Enquanto a vítima ela estiver no cativeiro, aquele crime está ocorrendo. Eu quero, então, que você pense no seguinte caso. Nós temos um adolescente infrator. Este adolescente infrator tem 17 anos, tem 11 meses e tem 20 dias. Ele está prestes aí a completar 18, a se tornar imputável. Muito bem. Digamos que ele tenha desferido tiros na vítima. Crime instantâneo. A vítima fica alguns dias no hospital e morre só depois, quando este então adolescente já virou imputável, adulto, 18 anos. Conduta quando ele tem 17, resultado quando ele tem 18. Nós vamos aplicar o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente ou vamos aplicar o Código Penal? Ele será apreendido ou será preso? Ele será representado ou denunciado? Vamos pedir aplicação de medida socioeducativa? Ou vamos pedir cadeia, pena privativa de liberdade? Meus caros, se o crime é instantâneo, não há dúvida. Aplique a teoria que está prevista no artigo 4º. Eu te falei, no artigo 4º, nós adotamos a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da atividade, no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Se o crime é instantâneo, aplica a atividade. O que vale é o momento da atividade, não interessa o momento do resultado. Então, no momento da atividade, no meu exemplo, ele tem 17. No momento do resultado tem 18, não interessa o resultado. Olha aqui, o que interessa é a atividade. Ele responde como adolescente infrator. Você não aplica o Código Penal. Atenção, no entanto. Se o crime é permanente, muda de figura. Se este rapaz coloca a vítima no cativeiro com 17 e a vítima continua no cativeiro e ele completa 18 e só depois dos 18 a vítima é liberada, mudou de figura. Porque agora o bem jurídico continuou a ser agredido, enquanto ele é agora imputável. Se o crime é permanente, a consumação se prolongou no tempo. Começou com 17, foi, virou 18, imputável. Esse rapaz agora é preso em flagrante. Código Penal, pena
e não Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque o crime é permanente. Se cair, então, homicídio, você já sabe. Aplica a teoria da atividade, Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, se cair cárcere privado, sequestro, enfim, extorsão mediante sequestro, aplica também a teoria da atividade. Por quê? Porque no momento da atividade, que se prolongou no tempo, ele já tem 18. Aplica o Código Penal. Joia? Olha só. Eu quero te mostrar o 71, que nos diz o que é crime continuado, infrações penais da mesma espécie, praticadas em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, de tal forma que as subsequentes, meus amigos, elas são tidas como uma continuação da primeira. O que interessa aqui? Por que eu te trago o 71, que nos define crime continuado? Por causa da súmula 711 STF. A súmula 711 STF nos ensina o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado, então eu tenho que saber o que é crime continuado, pois é o que está no 71. Ou ao crime permanente, eu já te disse o que é o permanente, aquele cuja consumação se prolonga no tempo, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vamos entender a súmula. Digamos que no meio da cadeia de permanência entre em vigor uma lei mais grave. Ou digamos que no meio da continuidade entra em vigor uma lei mais grave. Então, quando eu coloquei a vítima no cativeiro, a pena era 1. Durante o cativeiro virou 5. Só depois a vítima foi liberada, ou seja, a lei mais grave, ela entrou em vigor antes de cessar a permanência, aplica a lei mais grave. Crime continuado, digamos, hoje um furto, pena 1. Amanhã um furto, pena 1. Depois da manhã um furto, pena 1. Entra em vigor uma lei dizendo, agora o furto tem pena 5. E depois eu pratico outro furto, aí a pena é 5. O aumento para o crime continuado, o artigo 71 manda aumentar de 1/6 a 2/3. O aumento é aplicado sobre o 5 e não sobre 1. É o teor, meus caros, da súmula 711 STF. Se a lei mais grave, meus amigos, ela entra em vigor antes de cessar a continuidade ou a permanência, aplica a lei mais grave. É o que diz a súmula 711 STF. Vem comigo, eu te mostro a questão de concurso. Promotor, MP do Paraná, concurso 2013. O adolescente Semprônio, um dia antes de completar 18 anos, querendo ainda aproveitar-se de sua inimputabilidade, desfere tiros, crime instantâneo ou permanente? Ah, instantâneo. Bom, já sabe a resposta. Desfere tiros contra a vítima Heráclito, que somente vem a falecer uma semana depois. Então, quando dos tiros ele tem 17, quando do resultado da morte ele já tem 18. Neste caso, graças à adoção da teoria do resultado pelo nosso Código Penal, e nem é do resultado, é a da atividade, já está errada, né? O Semprônio não se verá livre de responder pelo crime de homicídio. Certo, errado, errada. Errada por quê? Porque para tempo do crime nós não adotamos a teoria do resultado. Para tempo do crime adotamos a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Artigo 4º do Código Penal. Aquele abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.